Jesus. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus por mais esta manhã. Antes de sair de casa, eu disse para minha esposa, hoje não precisa ir de terno, de gravata. Mas eu gosto, acho bonito você de gravata. Então tá bom, se eu não agradar ela, quem que eu vou agradar, né? Depois de 44 anos, esse mês 45, e como ela está alegre ali. Deus é bom, louvado seja Deus. Irmão, pode sentar. Pastor Mike nos incumbiu de trazer uma palavra nesta manhã, e ele me deu assim uma dica, né, para falar sobre desafios do ministério atualmente, né, mais ou menos por essa linha. E eu disse, o negócio é amplo e complicado, mas a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, é muita coisa, pensando nesse título, assim, nos dias de hoje, é bastante complicado. Eu quero ler com vocês alguns versículos ali, no livro de Daniel, Romanos e Mateus. Daniel 12:4, acho que vai estar no telão aí, beleza, né? E tu, Daniel, fecha essas palavras, sela ela, né? E aqui tem uma expressão, até o fim do tempo. Veja esta outra expressão, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Tem a outra versão que diz o conhecimento, é a mesma coisa, sinônimos, né? Depende da Bíblia que tem. Sinal do fim dos tempos. O Senhor disse então que haveria essa correria, né? Todo mundo. E também a ciência, o conhecimento multiplicado. Romanos 12 e o verso 2, bem conhecido, eu creio que muitos sabem de cor, não é verdade? Não vos conformeis, ou seja, não entra no molde desse mundo, mas transformai-vos pelo quê? Renovação de mente, de entendimento. Mateus 6:24. Então vamos ler em voz alta lá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom, pensando neste tema, vamos dizer assim, coisa que é bem amplo, daria para tomar muitos rumos, muita coisa e muitas horas de trabalho, né? Mas apenas um começo. Não sei se vocês sabem, mas a evolução do conhecimento, pensando que Daniel falou disso para os últimos tempos, a chamada evolução do conhecimento, no século XIX, ou seja, 2 séculos atrás, o conhecimento geral, assim, em termos gerais do ser humano, da humanidade, ela dobrava a cada 100 anos. No século XX, século passado, isso passou a acontecer a cada 25 anos, dobra o conhecimento geral, de ciência de tudo, do ser humano, a cada 25 anos. Já para o nosso século atual, isso já está acontecendo a cada 13 meses, dobra o conhecimento. E a previsão dos estudiosos do assunto é que, em breve, a ciência, o conhecimento médio assim, da humanidade vai estar dobrando a cada 12 horas. É o que a ciência diz, pessoal dessa área. A gente não pode ignorar essas coisas. Aí você vê o que Daniel disse. Vão correr de um lado para outro e a ciência, o conhecimento vai se multiplicar. Conhece as operações matemáticas, né? Tem a adição, a soma, né? E tem a multiplicação, que dá aquela ideia estudava as famosas progressão geométrica, que tu tem uma constante, por exemplo, pega 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2, 32, 64, 128, 512, 1024, 2048, 2 vezes 2 vezes 2, que vê que ela aumenta. Então, quando o Daniel diz se multiplicará, há uma crescente muito rápida. E esse é o ambiente que a gente vive, de correria, agitação e de um conhecimento de novidades todo momento. Tecnologia hoje é
É o carro-chefe da coisa aí, né? Para eu que cheguei a usar telefone de manivela, só eu. Quem aí conheceu o telefone de manivela? Ninguém conheceu aquele que eu tinha que dar uma... Só museu, né? Só museu. Negócio desse tamanho que tinha que dar uma manivelada aqui para gerar energia e tocar lá do outro lado. Hoje a gente anda com essas maravilhas de smartphone, né? Lá em 1977, quando lançaram a Guerra nas Estrelas, a gente se maravilhava. Quem já olhou os filmes Guerra nas Estrelas? Hein? Poucos, meu Deus do céu. A gente se maravilhava com a tecnologia da ficção da época, né? Hoje nós temos coisas muito além daquilo que retrataram naquilo lá. Quando tu tem um acúmulo de coisas, de opções, de informação, de toda a natureza, e que a gente não dá conta mais de acompanhar, de fazer, de atender, gera o mal do momento. Ansiedade, pânico, depressão ou alienação das coisas. Porque muitos se escravizam em determinadas coisas, como hoje na área da tecnologia e dessas coisas de redes sociais. E isso está dominando a mente, o tempo, as capacidades, as faculdades das pessoas, e está trazendo sérios danos. E causa para a pessoa, como diz, não dá conta de acompanhar e de atender tudo o que vem, todos os desafios, e entra numa ansiedade com as coisas que está trazendo vários problemas. Diante disso, vem uma das primeiras coisas, escolher prioridades. No mundo que nós vivemos, se você não souber fazer escolhas, você fica refém de todo esse emaranhado, de toda essa evolução que ninguém consegue hoje dar conta e acompanhar tudo. É impossível. Principalmente aqueles que têm 4, 5, 10 redes sociais aí, né, e grupos no WhatsApp e tudo mais, que ele passa dia e noite e não consegue dar conta de acompanhar, de responder e de ver tudo isso. No começo aí dos celulares, quando às vezes tu era obrigado a ter um chip de cada operador, isso hoje já caiu também, eu vi muitas pessoas com 3, 4 celulares ao mesmo tempo, pessoas de negócio, de empresas, com um aqui, com outro ali, bota outro aqui, troca outro para cá, e eu pensava, onde é que vai dar essa loucura? E é isso que a gente está vivendo hoje. Então o mundo, no geral, essa vida global hoje, ela nos oferece tanta coisa, tantos caminhos, tanto conhecimento, tanta coisa, que é impossível de se acompanhar. Muito trabalho e muito lazer, e toda essa área aí hoje, se a pessoa não souber fazer escolha, ela não vai chegar a lugar nenhum, gente. Fica que nem mosca no mel, né? Se debatendo, que nem a barata aí, não sai do lugar, porque é muita coisa. Não se especializa em nada, não cresce em área nenhuma e fica à mercê das manipulações e das influências diabólicas e malignas que estão nesse meio hoje, que vão aí tirando o tempo, e o tempo é um bem que não se recupera, não se volta atrás, não tem como aquele velho ditado dos antigos, águas passadas não movem moinho, ninguém sabe, essa geração de hoje nem sabe mais o que é isso, aqueles moinhos antigos, tocados com roda d'água, né? Então passou, não volta mais, assim é o nosso tempo. Então uma vez que a pessoa perde o tempo, e hoje às vezes acompanhando um pouco dessas coisas, um pouco, porque é impossível acompanhar tudo, a gente vê uma geração jovem, totalmente alienada aí da realidade, perdida porque as escolas e faculdades de hoje não estão mais preocupadas em formar profissionais dentro de certas áreas, estão mais preocupados em implantar uma ideologia política e outras áreas aí, polêmicas demais hoje, e não em realmente formar profissionais. Está difícil mesmo. Então isso aí vai complicando a vida e a pessoa precisa saber escolher prioridades na vida, saber o que é importante e o que é prioritário. Mas escolhas vão resultar, sem dúvida, em desastre. E nós, como igreja, temos um tremendo desafio. Cada geração teve os seus desafios.
A primeira geração da igreja, chamada igreja primitiva, teve sérios desafios. Perseguição das lideranças judaicas, depois perseguição do Império Romano. Então precisava desvincular do judaísmo, crescer como igreja, nova aliança em Cristo. Precisava superar aquelas perseguições todas, manter uma fé, testemunhar de uma fé nova, de uma nova revelação que estava chegando, que chegou com Cristo e os apóstolos. Então era um tremendo desafio e escolhas que precisavam ser feitas. E assim você vai ver a história, cada geração foi tendo os seus desafios. Então às vezes tem pessoas que gostam às vezes, de criticar ou jogar pedra em gerações passadas. Não, eles fizeram o que foram conduzidos e direcionados em seu tempo. Então nós precisamos fazer aquilo que Deus nos orientar e nos dirigir para o nosso tempo, para a nossa geração, que tem um ambiente e uma cultura totalmente diferente daquela da igreja primitiva, daquela da Idade Média, daquela do tempo da Reforma. Cada um teve os seus desafios. Nós estamos hoje num contexto totalmente diferente, evoluído. Aí a ciência, o conhecimento, essa coisa do mundo. E como nós pregar o Evangelho e como nós cumprir a nossa missão, se é que essa é a nossa prioridade. Estamos falando de escolha, prioridade. Qual é a nossa prioridade como igreja? Está envolvido nesse emaranhado do mundo ou ser a luz nesse mundo? São escolhas. Por exemplo, em 1 Reis, tem a história do Elias. Lá pelo capítulo 17, 18 em diante ali, tem a história do profeta Elias. Profeta do fogo, não é verdade? Aquele que mandava descer fogo do céu e descia e consumia soldados e profetizou a seca lá e aconteceu, e toda aquela história do Elias. Elias teve Eliseu como discípulo dele. Certo momento, Elias passa onde Eliseu estava trabalhando, joga a capa, que era uma espécie, um gesto de um convite, né? E Eliseu segue Elias. O que Eliseu fez? Diz que ele estava trabalhando, tinha 12 juntas de bois. Bota homem trabalhador, né? Deus não chama preguiçoso. É gente que tem prioridades na vida. Ele pega, mata os bois, faz uma churrascada, dá para o povo comer, queima, como diz as tralhas, as coisas lá, os instrumentos, queimou tudo, fez a fogueira, assou os bois, deu comida para todo o povo, se despediu da sua família e seguiu Elias. Uma escolha, uma prioridade. Elias estava prestes a ser arrebatado e ele não descolava do Elias. E Elias, o que tu quer? Eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti, da tua unção, a unção que tu tem. Eu quero o dobro do que tu tem, resumindo. Eu quero o dobro dessa unção, desse poder que é em ti. Quero o dobro. O cara era ousado, né? Prioridade na vida. O Elias, olha, coisa séria aí tu está pedindo, só Deus sabe, né? Se tu me vê quando for tomado, assim aconteceu. E realmente os eventos da vida de Eliseu foram o dobro de Elias. Elias, por exemplo, ressuscitou um, Eliseu dois. E assim tudo foi em dobro, em várias coisas. Aí Eliseu teve um discípulo que era o Geazi. Só que o Geazi não fez a escolha certa, a prioridade dele foi outra. Lembra a história do Naamã? Eliseu não quis nada das doações daquele homem, porque senão ia dizer, eu comprei. Aquele homem pagão ia pensar, não, eu comprei, eu levei ouro, prata, vestes preciosas e coisas, dei para o profeta e ele me abençoou. Isso não faz você pensar no que está acontecendo hoje? Acabou de acontecer no nosso meio. Posso falar, né, pessoal? Não. Sou traficante, vou lá na campanha, levo uma oferta, o profeta ora para Deus abençoar meus negócios. Cadê as escolhas? Cadê as prioridades? É reino de Deus? Aí o Geazi deu uma fugidinha do profeta e foi atrás do Naamã, olha, e mentiu. Traindo o seu líder, seu professor, seu mestre, mentindo para o homem, para ganhar lá alguns bens materiais, ouro, prata, vestes, enfim, aqueles presentes que o homem tinha levado, que o profeta rejeitou por questão de testemunho e de princípios. Ele vai atrás. Quando retorna, o que o profeta diz? Já que tu foi e pegou esses bens para ti, a lepra de Naamã também vai se apegar em ti. Um leproso não servia para o ministério, então nunca mais ele pôde exercer ministério, porque o leproso era considerado imundo, não podia entrar no templo, tinha que se isolar da sociedade toda. Então a prioridade que ele escolheu, se ele tivesse olhado para o Eliseu e dizer, um dia Eliseu fez uma boa escolha, eu quero ser que nem ele tomou outro rumo e foi atrás de outra coisa.
acabou com a vida, ministério e tudo. Então veja bem, ter prioridades corretas define onde você vai chegar, ou a sua bênção ou a sua maldição, é uma questão de escolhas. Mas quando tu tem uma avalanche de coisas, como é isso que eu comecei falando nesse início, que caminho eu tomo, que decisão eu tomo? Dentro da vida do mundo hoje, mas também dentro do meio religioso hoje, pelos muitos segmentos que existem hoje, e a facilidade das redes sociais, que cada um vai lá e bota o que quer, e prega o que quer, e diz o que quer. E nós temos uma multidão de povo na igreja que não sabe filtrar entre uma coisa e outra, ou se leva por emoções, que é o que mais existe hoje no nosso meio, principalmente no povo brasileiro, que é muito emotivo e se leva muito por emoções, historinhas românticas. E é muito fácil de enganar as pessoas. E uma multidão que vai atrás do que acha bonito, sem passar por um filtro da palavra. Saber se provém de Deus ou não. Então é necessário fazer escolhas. Falando disto, o outro grande desafio hoje é ser fiel à palavra de Deus. Ser fiel. Primeiro, se a gente não conhece, como vamos ser fiel àquilo que não conhecemos? E uma das coisas mais difíceis que estamos tendo nesta geração, que alguns já diziam um tempo atrás, geração micro-onda, o que isso quer dizer? Tudo muito rápido, né? Pega o saquinho de pipoca, pronto, joga no micro-ondas, quantos segundos? 30 segundos, 1 minuto, está pronto. E a gente quer isso na igreja. Então eu vou atrás do profeta que vai profetizar e vai a coisa está resolvida o meu problema. Engano mesmo. Que o que resolve o nosso problema é converter-se a Cristo, se arrepender dos pecados, passar a conhecer a sua palavra e segui-la. Isso vai te fazendo vitorioso cada dia. Pode, numa campanha, ter um socorro urgente de Deus para algum problema, mas é coisa urgente e já passou. A vida no outro dia continua do mesmo jeito. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Não está aqui. Dá para botar ali 1 Timóteo 4:1 na tela ali para nós? Como é que está escrito? Lembra para nós bem alto aí? Dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Agora, se nós disser que tem subido gente nos púlpitos de muitas igrejas, com esse espírito, engano, adivinhação e doutrina ou ensinos de demônio, você ia acreditar? Mas a Bíblia está dizendo. E a pergunta é, como é que eu identifico? Se eu vou ser fiel à palavra, preciso ser fiel. Preciso ser fiel para viver, aplicar na minha vida. Precisamos ser fiel ao transmitir para outras pessoas, não só na pregação no púlpito, mas aí na rua, nos seus vizinhos, onde você evangeliza, onde você fala de Jesus para alguém, onde você testemunha, você precisa ser fiel à palavra, você não pode levar outra coisa, certo? Mas como eu vou identificar? Resumindo assim, tudo aquilo que tira o seu foco e a sua fé da pessoa de Cristo e da Bíblia e coloca em outra coisa, não é bíblico e não é divino. Para a geração dos dias de Jesus, os fariseus, Jesus disse, referindo a uma profecia de Isaías, ele disse, povo me adora de lábios, mas o seu coração está longe de mim, e lhe seguem preceitos ou doutrina de homens. Então nós temos preceitos e doutrinas bíblicas, temos preceitos e doutrinas de homens e temos ensinos e doutrinas de demônios. Nesse emaranhado tecnológico, nesse emaranhado das redes sociais, da internet, que tem todo tipo de coisa lá e todo mundo vai lá e bota o que quer, e o crente tem dificuldade, imagina um não crente, de saber o que é certo, o que é verdade, o que é humano, o que é diabólico, o que é divino, no meio de tudo isso. Mas aí você pega a palavra de Deus, e como eu disse, a coisa mais difícil hoje, que eu comecei falando, é ensino. Porque o ensino não é que nem a coisa do micro-ondas, né? Que tu bota ali em 30 segundos, 1 minuto, está tudo pronto.
requer algumas horas, requer algum tempo de dedicação. E aí vem que começamos falando prioridade. É a minha vida nas redes sociais ou é a minha vida com Deus? Então requer algumas horas de oração e estudo. Não lembro agora qual foi um pregador famoso aí, que alguém perguntou, um desses passados antigos aí, que fez história, não lembro o nome. Mas sei que alguém perguntou para um desses e disse assim: pastor, qual é o mais importante na sua vida? É a oração ou é a palavra? O estudo da palavra. Ele diz assim: pega um passarinho e quebra a asa dele, pergunta para ele qual é a mais importante, a asa direita ou a esquerda. Então essas coisas têm que andar junto. Você só aprende a palavra orando, você só ora estudando, você só estuda orando. São coisas que não pode se separar. Por quê? Quem te capacita e te ilumina a entender a palavra, a interpretar o Espírito Santo. Hoje tem muita gente metido a teólogo, metido a tradutor, e querem, porque lá no grego, porque lá no hebraico, porque era assim, essa palavra significa isso, significa aquilo, e vão trazendo novas interpretações e novas traduções que estão perdendo a essência da palavra. E vão fazendo coisas que estão confundindo em vez de ajudar. E à medida que tu vai reinterpretando, eu confio muito mais no mais tradicional, de uma geração que era mais temente. Pensa comigo. Por aproximadamente 1.600 anos, Deus usou cerca de 40 escritores que escreveram a Bíblia ao longo de todos esses 16 séculos, pessoas de diversos níveis culturais, desde agricultor até doutores e mestres e reis. Não existe na Bíblia erro, contradição ou coisa assim. Se aparentemente você achar alguma contradição, vai examinar direito, porque ela não se contradiz, ela se completa. É a obra literária mais perfeita, mais lida, mais vendida e mais perseguida de toda a história. Milagrosamente subsistiu por todos esses séculos cópias dos originais, como foi encontrado em 1947, 48, no Mar Morto, próximo ao Mar Morto, nas cavernas lá no Morro, Qumran, que diz. Inúmeras cópias, não só da Bíblia, com outras literaturas, perfeita. Então Deus milagrosamente usou pessoas, inspirou pessoas, milagrosamente preservou de maneira também extraordinária, milagrosa. Deus preparou tradutores, traduziram a Bíblia com temor, com reverência. Mas Deus fez todos esses milagres. Daí eu vou pegar a tradução que eu tenho hoje, Deus errou com os tradutores, me deram uma tradução errada, agora está vindo uns moderninhos trazendo novas traduções, interpretações, porque esses primeiros Deus errou. Você acredita nisso? Mas é o que está acontecendo no nosso meio, gente, com novas traduções e desmentindo aquilo que nós temos como tradicional. Não, porque lá erraram, porque os primeiros concílios mudaram as doutrinas, às vezes botaram o que os padres queriam, não sei o quê, e agora está vindo traduções novas. Doutrina de homens e de demônios. Quando você começa a tirar o alicerce daquilo que Hebreus falou, novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus, que está diante do Pai com o sangue do seu próprio sacrifício, intercede por nós, esse é o alicerce da nossa fé. Começa a tirar disso e botar noutra coisa. Começa a pegar e dizer, não é bem assim, a verdade é esta, não foi traduzido direito, a tradução certa é esta. Quer dizer, começa a tirar o teu foco daquilo que é bíblico, doutrina de demônio. Como eu vou ser fiel à palavra se eu não estudo e não conheço a palavra? Tem campanha profética, a igreja enche, tem campanha de estudo, nem tem mais estudo, né? Onde é que nós temos 3 dias de estudo bíblico? Me aponta alguma igreja que faz. Eu acho que eu tinha uns 4 anos de idade, eu lembro até hoje. Meu irmão Ailton ali, que é um pouquinho mais jovem que eu, acho que ele talvez lembre. Meu pai e minha mãe, saudosos, disseram de nós vamos no estudo bíblico. E nós saímos de carroça lá no interior, nem sei quantos que eu fazia, de chapada lá, tem até hoje a igrejinha lá. E eu tenho até hoje na minha mente, por onde a gente morava, eu imagino que eu devia ter uns 4 anos de idade. Eu tenho até hoje aquela imagem de nós chegando de carroça, tinha várias outras carroças, um gramadão, para a gente que era criança, então parecia bem maior, né? Pouco tempo tive por lá, parece que não é tão grande mais o gramado, né? Aquele gramadão, aquele mato, as casas, a igrejinha lá, e o pastor chegou de jipe, ia ter um dia inteiro de estudo bíblico. É uma das 2 imagens do meu tempo de criança. A outra era de uma igreja, primeira igreja, de um tio da minha mãe, foi pastor, que era o culto de oração, e eu me lembro da mãe me jogando embaixo do banco, enquanto ela estava de joelho dobrado orando, e embaixo do banco deitadinha ali, e os irmãos orando. Aquele fervor e aquele Pentecoste. Também mais ou menos por essa idade. Só que hoje você diz, vamos para o estudo bíblico, quem é que vai?
Mas vamos para o profético, enche, porque a gente acha que o profético vai resolver tudo. E está tanta coisa antibíblica nessa história. Ministério profético semelhante ao ministério do Antigo Testamento não existe mais. O Novo Testamento é totalmente diferente, mas é outro assunto. Os sucessores dos profetas do Antigo Testamento foram os apóstolos, sucessor ministerial. Então não existe hoje ministério de profeta igual nos modos do Antigo Testamento. Isso não existe mais hoje. Profecia de Deus é uma coisa, adivinhação é outra. Então ser fiel à palavra está sendo um dos maiores desafios da nossa geração, devido a esse emaranhado da cultura aí fora do mundo e das confusões no meio religioso. E muitas igrejas chamadas modernas de hoje que fazem uma mistura de judaísmo e cristianismo, misticismo e Bíblia, filosofia e Bíblia, psicologia e Bíblia, e vai fazendo um emaranhado. E histórias paralelas, que não tem nada a ver com Bíblia. E tem gente que tem feito pregações lindas e maravilhosas em cima de histórias paralelas, que não está na Bíblia. Ah, mas está na história judaica, está nas histórias passadas, pode até estar, irmão. Mas se Deus não deixou na Bíblia, não nos interessa. Interessa como formação cultural, mas não nos interessa como doutrina e pregação para a igreja. E é o que mais tem hoje em muitos desses eventos chamativos com tanta gente. Então você precisa ser fiel para a aplicação pessoal e fiel para poder transmitir aos outros a palavra, enfim, cumprir o que Jesus disse, faça discípulo. E nós temos que fazer discípulo com foco na palavra de Deus e não em coisas que não têm a ver com Bíblia. Nós precisamos ganhar para o reino, e só se ganha para o reino com a palavra. Esses metidos a profeta de hoje, falsos profetas, alguns outros dizem assim, Elias profetizou que não ia chover e Deus teve que cumprir, porque o meu profeta falou, eu tenho que fazer. Você acha que é assim? Elias tinha crédito com Deus. Elias falou e Deus olhou do céu, meu profeta, meu servo falou, eu tenho que fazer. E eles querem tomar o domínio da consciência das pessoas, se colocar como um semideus, dizer, se eu falar, vai acontecer, porque eu sou profeta. Olha o absurdo que está acontecendo agora com a história desse moço Miguel. Alguém tem acompanhado isso aí, não? O evangelho, o Pentecostes está virando chacota no mundo todo hoje aí, milhares de pessoas comentando na internet, batendo e rindo e zombando dos pentecostais por causa daquele menino, das barbaridades que ele está fazendo. É zombaria de todo tamanho, hoje ataque de todo tamanho. Quem está sofrendo é a igreja e o pentecostalismo. Nós os pentecostais somos muito discriminados e perseguidos e criticados sim. Não? Só que nós fomos olhar, acontece tanta coisa ridícula no nosso meio, que dá vergonha mesmo. Por falta de conhecimento bíblico. Olha, se João, grande apóstolo do Senhor, que foi apóstolo João, trouxe toda a revelação do Apocalipse e tudo, ele disse que nós precisamos julgar os espíritos. Como é que eu vou ficar dando ouvido a todo tipo de espírito, qualquer um que bate no peito e diz eu sou profeta e vou fazer um ato profético, vou isso, vou aquilo? Tem tanta coisa antibíblica no nosso meio hoje, meio cristão evangélico, que dá susto. Provérbios 13, 12, dá para botar na tela aí? A esperança demorada enfraquece o coração. Esse é o perigo da falsa profecia. Vamos atrás dessa gente que profetiza, profetiza, profetiza e não acontece, o coração do ouvinte enfraquece, adoece, daqui a pouco ele não acredita em mais nada. E o que nós temos de gente estragado, que foi naquela igreja lá e deu tudo pelo saco de sal grosso, rosa ungida, isso e aquilo, que foi no profético da Assembleia de Deus e ouviu profecia que nunca aconteceu na vida dele, que foi para cá e foi para lá e nada aconteceu e o coração adoeceu, desviou e não quer mais saber de nada na vida. E a responsabilidade está em quem? Quem vai se responder, se responsabilizar ou responder diante de Deus? Pensa nisso. Pensa nisso. Estamos vivendo um dos momentos mais desafiadores ou não estamos? Para se manter fiel à palavra, para fazer um discipulado sadio. A Bíblia é tudo. É a base, é o alicerce. Eu não estou dizendo que eu não posso ilustrar uma pregação com alguma coisa. Jesus fazia parábolas, mas parábola é exatamente uma ilustração de uma verdade. Ela não é a verdade em si, ela ilustra uma verdade. É diferente de eu pegar uma coisa paralela e fazer uma verdade. O problema é o seguinte, isso também a ciência aí diz, que aquilo que você ouve com frequência, tu acaba aceitando como uma verdade. É a história das narrativas, que está muito na moda hoje no meio político, as narrativas.
Você cria uma narrativa e você vai repetindo, dali a pouco para todo mundo aquilo é verdade. É a história da teoria da evolução, não é verdade? Teoria, uma coisa não comprovada, por isso é teoria, certo? Teoria é uma coisa não comprovada pela ciência. Então se cria uma teoria, mas se repete tanto essa teoria que está muita gente acreditando que é descendente de macaco. Está virando verdade. Está virando verdade. Está minado disso, virou verdade. Assim como está hoje as ideologias de gênero e outras coisas, e criar aquela sigla, que já nem sei mais todos, LGBTQIA+, quer dizer, mais qualquer outra coisa que você inventar. Eu nasci no corpo errado, que coisa mais diabólica. O que isso está dizendo? Deus errou. Se você olhar, o que o diabo está dizendo através disso é, Deus errou no seu projeto. Fez um homem que não é homem, pegou um espírito da mulher, botou no corpo do homem, se fosse possível, e Deus fez uma confusão, Deus errou. É isso que o diabo está dizendo. Só que a verdade, a mentira vai se repetindo, que dali a pouco todo mundo começa a aceitar como verdade, é coisa de mente, de psicologia. E se a palavra de Deus vai sendo banida dos púlpitos, que é o que tem acontecido nos últimos anos, tem 3 coisas básicas da liturgia do culto cristão: oração, louvor, não outra coisa, tem muita música, não é louvor. Oração, louvor a Deus e palavra. São 3 coisas básicas de um culto cristão verdadeiro. Tem que se dividir e administrar o tempo entre essas 3 coisas, prioridade que falamos desde o começo. Oração, louvor e palavra. O resto é encheção de linguiça, perda de tempo. Mas as coisas foram mudando tanto, porque a música mexe com as emoções, e principalmente o brasileiro é emotivo demais, é romântico demais. Então foram dando muito espaço a uma coisa e foram tirando a Bíblia dos púlpitos, e às vezes, em vez de palavra, vão botando essas outras coisas que já falei de começo, histórias paralelas, filosofias e outras coisas bonitas, e vão jogando no meio e vão tirando a palavra. Estamos numa geração das mais fracas em termos de fé, de teologia, de base bíblica, de conhecimento bíblico. Estamos das gerações mais fracas hoje. Por isso a igreja do arrebatamento não vai ser uma multidão, é um remanescente. Estude as profecias. O que é remanescente? Um restinho que sobrou. Assim como Israel que vai ser salvo, que hoje existe uma idolatria de algum segmento por Israel. Israel é carente de oração, de intercessão para salvação. E o Israel que vai ser salvo agora no fim é um remanescente, um pequeno número que vai sobrar, que vai clamar pelo Messias na última hora aí da tribulação, da grande tribulação. E a igreja que vai ser arrebatada também, seguindo a mesma linha profética, é uma minoria, um remanescente. Mas a Bíblia não diz que é uma multidão como o mar, isso contando desde lá do começo, que vão ressuscitar e junto com os que estiverem vivos, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses, então aí será uma grande multidão, mas pegando desde lá do começo. Mas os vivos para o arrebatamento serão poucos, preparados para o arrebatamento, por causa desse contexto que nós estamos vivendo. Aí vem esses metidos a profeta e diz, não, porque tem que cair o reino das trevas, isso e aquilo, e a igreja tem que tomar posse, não sei o quê. Isso é fantasia. Olhe para a Bíblia, o anticristo vai vir, a Bíblia diz. E para ele vir tem que estar preparado o mundo econômico, político, militar, cultural. Tem que estar tudo preparado, uma grande plataforma e aliança de nações, todas preparadas para receber o anticristo e o exaltar como Deus. Então o reino das trevas está crescendo e vai crescer na terra. Por isso a guerra da igreja é cada dia mais intensa. O poder e a unção que precisamos hoje é para resistir esse mal crescente na terra. Para resistir e permanecer até o arrebatamento, que acreditamos que está muito perto. Vai haver grandes sinais de Deus, grandes milagres de Deus, vai haver. Está havendo e vai haver. Mas é uma minoria. São realidades duras. Não leu o horário, terminou? Nossa, até que hora é? Não marquei até que hora era para ir. Mais 15 minutos para encerrar. Então nós falamos de prioridades. Ser fiel à palavra, por quê? Porque a palavra é tudo. Basta você dar uma olhada nas figuras que representam a palavra de Deus. Essas figuras nos ajudam a entender melhor. Uma das figuras diz que a palavra de Deus é como água, tanto que é chamada água da vida, e assim por diante. Nós temos a palavra escrita, Bíblia Sagrada,
Então essa é a fonte mais segura que nós temos da revelação e das profecias para nós, Bíblia. E nós temos o que é chamado de palavra viva, que é o próprio Cristo. João capítulo 1, o verbo se fez carne. Verbo, palavra em ação, que exprime ação. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João, na revelação do Apocalipse, viu que saía da sua boca uma aguda e afiada espada, que é a palavra. Então você vai pegando essas figuras que mostram a palavra. Água. Água é essencial para a vida. Você tem que tomar água todo dia, né? E várias vezes por dia. Sim ou não? Você toma pouca água, cuidado com a tua saúde, viu? Pode adoecer. Pedra nos rins e colesterol alto e mais um monte de coisa. Pele ressecada. As mulheres que querem manter a pele jovem, tomem bastante água. A água é essencial para a vida. Sem água não há vida. Sem água não há vida. Mas essa água, para fazer bem para a sua saúde, ela tem que ser pura. Está entendendo a figura? Então a água da vida, a palavra de Deus, para fazer bem para a minha vida, ela tem que ser pura. E eu tenho que ingeri-la constantemente. Está entendendo por que o Senhor usa a água como símbolo também da palavra? Você precisa dela diariamente e você precisa dela pura. Uma água contaminada vai te dar problema de saúde. No mínimo, vômito e diarreia, entre outras coisas, água natural. Se você levar para o espiritual, a mesma coisa. Se você, eu estou no culto, eu fui lá no profético, eu fui lá não sei o quê, mas tu tomou uma água contaminada, vai te fazer mal para a sua fé e para a sua vida espiritual. Aprenda a filtrar. A água que passa pelo filtro, o filtro tira o que não presta, né? E passa o que é bom. Então aprenda a filtrar. Nem tudo que diz profeta é profeta de Deus, nem tudo que se diz apóstolo é apóstolo de Deus, nem tudo que se diz patriarca, que tem hoje também, né? É de Deus, nem todos. Aprenda a filtrar. Por que está na Bíblia a história de Paulo quando pregou lá para aqueles que iam conferir a palavra? Fugiu o nome deles agora. Paulo pregava e disse que eles depois iam conferir para saber. Mas diz que Paulo pregava, ensinava e depois eles iam conferir se o que o Paulo pregou era realmente de acordo com as Escrituras. Alguém do nosso meio faz isso? Olha, eu ouvi uma pregação, eu vou ver isso de perto. Até já falei aqui um dia, uma coisa muito simples, mas que representa um pouco isso. Não sei quem foi o primeiro pregador que falou o seguinte: porque na Bíblia está escrito 365 vezes não tema, um não tema para cada dia do ano, até para o ano bissexto, 366 vezes, não sei o que, mas alguém acrescentou. E a gente achou bonito e muita gente saiu falando, mas a gente que é assim, ficou uma interrogação aqui, mas será que é verdade? Tem gente que acha que está pecando. Não, se eu duvidar do profeta, eu estou pecando. Está pecando coisa nenhuma. A Bíblia diz, julgue o Espírito. Os Espíritos, está no plural lá, né? 1 João. Se eu duvidar do pregador, da palavra do pregador, estou pecando. Não está nada, irmão. Dúvida no sentido de dizer não creio, tudo bem. Agora, dúvida no sentido, vou investigar e ver se é verdade, é bíblico. Isso é bíblico. Então a dúvida tem o lado positivo e negativo. Quer dizer, eu duvido, não creio, não aceito esse negócio, isso é negativo. Agora dizer, não, peraí, deixa eu olhar isso de perto, vai esclarecer sua dúvida, isso é bíblico. Aí ficou aquela interrogação, peraí, eu leio de vez em quando a Bíblia, mas 365 vezes não tema, acho que não. Aí comecei a procurar. E hoje essas Bíblias eletrônicas no celular é fácil você procurar uma palavra, uma frase, ele já te mostra todos os versículos que estão ali, né? Quando eu comecei dando escola bíblica, eu tinha que ir em Porto Alegre comprar uma revistinha da escola dominical, algum livro para vir para casa estudar para dar escola dominical. Hoje você tem uma biblioteca inteira no celular. Aí o que eu descobri, irmão? Acho que é a versão ARC, no máximo que você vai encontrar 94 vezes, não tema ou frases sinônimas, paralelas. No máximo 94. Mas alguém lançou isso, todo mundo achou bonito e começou a se repetir nas pregações por aí afora. Quem já ouviu isso? Por isso, não é tudo aquilo que se fala que a gente deve aceitar hoje, vai conferir. Mas como é que você vai conferir se não vem para o culto de ensino, para uma escola bíblica, se nunca promovemos uma escola de imersão na palavra? Tem alguns fazendo, eu já ouvi esse termo em algum lugar. Imersão profética, mas imersão na palavra bíblica, onde é que nós temos? Mas eu quero ir nessa. Não, eu quero ir mesmo. Me avisa da próxima. Está me entendendo? Então, palavra é água.
essencial para a vida, tem que ser pura para fazer bem para a tua saúde, senão vai te adoecer. Outra figura é fogo. Fogo fala de duas coisas pelo menos: poder transformador e juízo. Aí tem que ver o contexto que ela está. Poder transformador. O ouro é provado, purificado no fogo, a prata e muitos outros metais, pedras preciosas, ela é aperfeiçoada no fogo. Purificada e aperfeiçoada. As pedras preciosas aumentam o seu brilho, realçam as suas características naturais lá, enfim, no fogo. Mas também é juízo. Então você tem que ler a Bíblia e ver o contexto. Está falando de juízo ou de outra coisa? Depois, a palavra é luz. Salmo 119, verso 105, né? Quando era criança eu decorei esse versículo porque tinha uma imagem da Bíblia, uma escultura da Bíblia na igrejinha antiga que não existe mais e estava, acho que foi o primeiro versículo que eu decorei. Eu sei uma meia dúzia só de cor, tá? Mas essa aí foi o primeiro, porque estava lá, todo quando eu chegava estava lá. Salmo 119, verso 105. Luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Interessante. Luz, iluminação espiritual, conhecimento, revelação de Deus, coisa divina. Luz. Tudo está claro, nada oculto. Então ela é a luz, ela te ilumina, ela te mostra o caminho, ela te dá conhecimento, ela te dá a revelação de Deus. Nós precisamos da Bíblia. Por que precisa de invencionices aí paralelas? São as doutrinas falsas para tirar você do foco verdadeiro. Então busque a luz da palavra, certo? Espada, está lá em Efésios também 6, né? Ele fala das armaduras espirituais, e lá, entre muitas outras, está a espada. Se você prestar atenção naquela lista de armaduras do Espírito, que Paulo falou aos Efésios, são armaduras de proteção e defesa, mas quando chega na espada, ela é para as duas coisas, ela serve para defesa e para ataque, diferente de outros que só serve para proteção, para te defender, te proteger. Várias outras, aquela lista de armadura, capacete, couraça e assim por diante, tá? Mas a espada é a única ali naquela lista que serve para duas coisas, você se defende e você ataca. O que isso nos ensina? A palavra é a tua defesa das falsas doutrinas, dos falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas. A palavra é a tua defesa das falsas doutrinas. A palavra é o teu ataque para o reino do inimigo e resgatar almas. É a arma de ataque. Te encha da palavra. Outra coisa que diz ali, espada do... Completa, espada do... que é a palavra de Deus. Espada do Espírito. Quem aqui quer ser grandemente usado pelo Espírito Santo? Lembra da ilustração da asa do passarinho lá? Direita e esquerda? Oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Aí o Espírito Santo vai ter ferramentas e instrumentos na sua vida para usar. Se isso não acontecer, cai no erro do falso. Eu ouvi, esse aqui eu vou deixar para outro dia, tá? Porque vai longe aqui, o horário acabou. Vamos encerrar aqui. Luz, espada, martelo, poder que quebra as pedras mais duras, marreta, é a palavra. Então, para haver quebrantamento no meio da igreja, conversão de alma, nós precisamos da palavra. É o instrumento que o Espírito vai usar, e é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, disse o apóstolo Paulo também, que convence a pessoa. Então, se não tiver essas coisas, como nós vamos ganhar, como nós vamos discipular para Cristo as pessoas, se nós não tiver este negócio, irmão? Palavra de Deus e Espírito Santo. Se a palavra é a espada que o Espírito usa, e o Espírito é que convence a pessoa para se converter e se arrepender dos pecados, como vamos ganhar e discipular se nós não tivermos isso? Entende por que o inimigo aí aproveitou o vacilo de muitas lideranças da igreja e foram tirando Bíblia e palavra dos púlpitos e foram acabando com os seminários e escolas bíblicas realmente na igreja, para a igreja? Não estou falando daquele curso de teologia para meia dúzia, porque a maioria da igreja não vai num curso de teologia. Estou falando daqueles para a igreja, aquela escola para a igreja, um fim de semana de estudo bíblico, 3 dias, 4 dias, tal dia vamos ter tal tema, tal assunto, família, que é o maior problema hoje da sociedade é vida familiar. Vê que o Satanás entrou e bagunçou com essas teologias, essas ideologias de hoje, né? Teologia não, ideologia de hoje, bagunçou a mente de todo mundo nessa sociedade hoje. Família é a coisa mais complicada nessa sociedade de hoje. Onde é que está na igreja os trabalhos, as escolas bíblicas para a família, as campanhas para a família, para escola para a família?
São coisas, carências do nosso meio, são brechas por onde o inimigo está entrando, bagunçando e destruindo a vida de muita gente. Ela é o espelho. Que espelho? Outra figura da palavra. Você vai para frente do espelho e você vê como você está. Você não vai para frente do espelho, eu vou aqui me olhar no espelho e estou enxergando o Maico no espelho. Se eu vou para frente do espelho, estou enxergando eu. Eu estou aqui na frente do espelho, estou enxergando o Derli. Tem coisa estranha. Está enxergando o Josué. Não, quando você vai para frente do espelho, você só pode enxergar você. Então a Bíblia, a palavra é espelho. Te mostra a tua realidade. Está entendendo? Para encerrar, ela é pão. Na figura do pão está o nosso alimento básico, fundamental. Aquilo que você precisa todo dia. Amém? O horário se foi, mas deu para a gente começar o assunto dos desafios de hoje. Vamos orar? Glória a Jesus. É tradicional no nosso meio, todo culto fazer um desafio, fazer um apelo. Todos nós somos crentes, servos de Deus, está aqui os obreiros, liderança da igreja. Mas qual é o apelo de isso que ministramos? Prioridades, escolhas certas, uma volta à palavra, ao compromisso com Deus. Amém? Você deseja